Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nesse vídeo de hoje, pretendo tratar com vocês sobre a evolução, o consequente caminho para o livro do Êxodo. Digamos que, observando que no capítulo 3, Deus, vendo a prontidão de Moisés, ele o chama, aqui trata-se do contexto da passagem, propriamente da sarça ardente, e para se aproximar, Deus dá diretrizes em se tratando da própria aliança inicial, vamos dizer assim, orientando a ele basicamente através de ensinos primários, que para que se chegasse à presença dele, até mesmo as sandálias deveriam ser tiradas, em razão dele estar se aproximando a um lugar santo. Ali, com a evolução da transmissão das instruções dadas por Deus, fica estabelecida inclusive a subida ao Monte Sinai, para que, com a evolução das passagens desse mesmo livro, chega-se até a instrução sobre os mandamentos que resultariam em estatutos para a condução do povo. Então vale lembrar que no episódio da sarça, Moisés tem o chamamento para a liderança do povo, e isso condicionante para a aliança de Deus com ele, e consequentemente transmitido o benefício ao povo que por ele seria liderado, logicamente. E com isso, Moisés volta ao povo, mostra o que Deus, num primeiro momento, estabelece por princípio de obediência, reverência, nesse aspecto, Como consequência disso, o povo se posiciona como potencialmente obediente. Assim se dá a subida, Tem a instrução, inclusive, da parte de Deus, como Arão, irmão de Moisés, deveria proceder, sendo ele um sacerdote, os seus descendentes, as pessoas que viriam junto para poder fazer ali a condução, do culto direcionado a Deus. Chega-se, alcança-se a instrução para, como Deus gostaria que fosse construído ali o santuário, o lugar santo, E quando no Monte Sinai, observada a condição de que Arão ficou como voz de Moisés, no sentido de conduzir esse povo, aqui chega-se numa situação, numa circunstância de extrema delicadeza. O que ocorre conosco, inclusive no aspecto ainda de dificuldade de permanência dentro do conjunto de instruções, de regras para continuidade e manutenção da aliança. Bastava-se que não houvesse nenhum culto, nenhuma abertura, para qualquer que fosse a exaltação a todo e qualquer tipo de Deus que não fosse o Deus de Israel, o Deus de Moisés, que futuramente constituiria o povo de Israel. E assim, passados ali aproximados 40 dias, o povo pressiona Arão, fazendo menção, inclusive, de que estava demorando, E aqui é importante ressaltar que nos nossos dias, esse talvez ainda seja o maior
fator causal de ruptura de aliança nossa para com Deus, que uma vez que, em qualquer nível que seja, a desobediência se estabeleça, Deus, ele afasta sua mão, enfim, ele desvia, né, do caminho de conexão conosco. Ele se retrai, vamos dizer assim. Não sei se posso dizer assim, mas vamos admitir. Bom, e aí ficamos entregues à própria sorte. Cabe, né, a observância, não necessariamente arrependimento, mas enfim, uma revisão, uma reinserção no conjunto de regras referentes à obediência, à própria reverência, né? Daí surge, se acredito, poder associar, né, com a passagem de que retorne ao lugar né, onde precedeu e aconteceu a queda, né, e dali partir do pressuposto de reflexão, né, entendido o motivo de tal desvio, propósito de correção e continuidade, né. Na atualidade, principalmente aqui na internet, temos sido, melhor dizendo, bombardeados com conteúdos que colocam, né, a dúvida muito em evidência se podemos nos pautar, nos orientar por tudo isso que a Bíblia nos mostra, né? Fundamento esse até desse simples trabalho de trazer, né, essas reflexões, coloca-se em dúvida a veracidade, existe contexto de separação, Jesus bíblico, Jesus histórico, né, avanços científicos que, inclusive expandindo para ciências sociais, né, que tentam evidenciar um esgarçamento, fragilidade com relação a essa nossa postura, que deve ser sim uma postura de fé, né, de entrega, quebra de ego, enfim, procurando simplificar. Daqui, acredito que se faça muito importante para os nossos dias atuais, né, essa reflexão para que possamos estar inseridos e, se porventura houver a necessidade de restabelecimento da nossa aliança com Deus, né, que possamos entender por que se enfraqueceu ou de repente se rompeu, né, reconhecendo isso, nos colocando diante de Deus Pai, Deus Filho, né, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, reforçar e restabelecer essa aliança dele para conosco. Certamente, ainda por aqui, faremos reflexões associadas com esses capítulos, né, no livro do Êxodo, de repente, se houver necessidade de revisitação no Gênesis, para estar sempre montando e restabelecendo a cadeia, né, como disse, a proposta é mostrar a aliança de Deus, né, de Gênesis 1 até o último capítulo do Apocalipse. Mais uma vez eu digo aos irmãos e às irmãs, se porventura o que eu disse aqui fez sentido, né, promoveu uma necessidade de buscar por maiores conhecimentos, né, enfim, de aprofundar um tanto mais sobre esse importante conjunto de instruções, né, procedam com compartilhamentos, marcação do gostei, e o que o Senhor Deus, nosso Pai, né, Senhor Jesus, Deus Filho, Espírito Santo de Deus, nos abençoe e permaneça conosco.